Olha que alegria. Dá uma olhada ali. Tá vendo? E é com o maior carinho do mundo que eu recebo essa bonitinha para o jantar de hoje. E um bate-papo saudável, cheio de admiração pelo trabalho dela. Se não me engano, foi em 1999 que ela estreou na TV Globo com Tati, Malhação, se lembra? A partir daí foram vários trabalhos, incluindo sua primeira protagonista, foi a Maria, de Esperança, coisa mais linda do mundo. E Olga, aquela vilã de Chocolate com Pimenta. Que bom tê-la aqui, Priscila Fantini. Você tá boa, meu amor? Coisa mais linda. Tudo bem. Você já fez 12 anos? De carreira? Não, 12 anos de idade. Para. Você viu pequenininha? Para. Tá bem? Aqui? Tô bem, e você? Bem, meu amor. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. O que eu te falei, Alex? Vou convidar para um jantar. É mole ou tá quer tão mais? cheiroso, Alex. Tá tão cheiroso. Já vou experimentar essa delícia aqui. Bom, eu queria falar primeiro, antes de começar a nossa conversa, que você está ao lado de duas bonitinhas nos palcos, com um espetáculo de muitas reflexões. Sim. Conta pra gente. Eu quero saber do além do que os nossos olhos registram. Bom, estamos aqui em São Paulo, no Teatro J. Safra, eu, Luísa Tomé e Letícia Bircoyer. Tá. Eu faço a caçula dessa família. Eu sou filha da Letícia Bircoyer, que é a Violeta, e sou neta da Luísa. A Luísa, a personagem dela, Delfina, teve a minha mãe aos 18 anos e minha mãe, por sua vez, também me teve aos 18 anos. Então, somos três jovens. Sem dúvida. A peça fala sobre preconceito, principalmente, porque a minha avó, filha de alemães, se casou com um negro, se apaixonou por um negro e foi expulsa de casa por isso. Então, ela sozinha criou a filha dela, que com 13 anos, por causa das condições financeiras dos pais, ela começou a trabalhar também. Então, a Violeta, que é a minha mãe, por sua vez, não quis continuar numa vida assim, de luta, e ela abdicou do amor da vida dela e se casou por interesse com um rapaz um rapaz rico. E eu sou fruto desse casamento dela, que é um casamento de aparências e de status social, ou melhor, que preza só isso, né? Que não tem amor na família, não tem amor. Então, por conta de uma aliança política do pai, eles querem me casar com um filho de um outro político. Só que a minha personagem é lésbica. Então, ela precisa dizer isso para a mãe. Primeiro, não vou me casar, que já está sendo um absurdo. E segundo, ela precisa se assumir lésbica para os pais. E a mãe dela é muito preconceituosa, tanto com o próprio pai, que era negro, quanto com os gays. Então, a peça gira em torno desse conflito, desse momento de dizer isso para a mãe, e nisso vão se revelando todas as dores do passado da própria mãe, o que a fez se tornar a mulher que ela é, assim como com a avó. Então, é uma grande discussão sobre comportamentos. Precisa de uma densidade emocional. É um assunto. Densidade psicológica brava. É um assunto muito sério. É necessário. Eu estou feliz de estar fazendo uma peça que traga discussão, sim, reflexão, e que as pessoas saiam tocadas e transformadas, transformem seus conceitos assistindo. Mas é de fato um assunto sério, assim, e difícil, né? Então a gente tenta fazê-lo a gente tenta fazer a peça de uma forma mais leve, assim. Então, porque de fato eu te falei, é denso. É denso, né? denso. E muita gente que vai assistir se identifica com o conflito da Sofia, da minha personagem. Então a gente leva mais para comédia, assim, para que o assunto não... Para que não seja difícil de engolir, né? Então todo mundo se diverte muito com a personagem da Letícia, principalmente, que é a preconceituosa, que usa de vários clichês que todo mundo escuta na rua o tempo todo. E todo mundo identifica esses clichês. Então, é isso. Todo mundo se diverte muito, mas também tem a reflexão, tem a emoção. E a reflexão só vem quando você está descontraído. Exatamente. Então, a gente consegue acessar mesmo. Isso é sensacional. Bom, a Priscila Fantini está em cartaz com Além do que os nossos olhos registram, em cartaz no Teatro J. Safra, que é um teatro impecável. Fica na rua Josef Cris, 318, na Barra Funda. A primeira vez que eu fui lá, me enrolei, me perdi e tal. Aí depois, nunca mais me perdi, vou direto lá. Josef Cris, 318, na Barra Funda, até o dia 11 de março. Isso. Tá bom. Acho que são 8 semanas de temporada aqui em São Paulo. E depois a gente faz Bauru,
Marília, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, a gente dá uma rodadinha ainda. Viva a estrada. É. Cansei. Para muitas bonitinhas e bonitões que estão nos assistindo agora, que estão na casa dos 30 e poucos, acompanharam você em Malhação. Tanto Sim. que eu falei para vocês, já fez 12 anos de idade? E 12 de quê? De idade? Porque como é que foi naquela época trabalhar com gente grande, mas você ainda tão jovenzinha, tão menininha? Eu tenho até imagens aqui para mostrar para você morrer de saudade. Ai, que delícia. Mostra aí, Tatá. Porque, na verdade, não deve ter sido uma coisa, olha aí. Eu tinha 16 anos e era assim, eu era uma menina bem desligada, eu não consumia televisão, não consumia revistas, então assim, eu não tinha a idealização e a expectativa de encontrar as pessoas, né, os atores já consagrados. Então, isso aconteceu, eu fui trabalhar na Globo, assim, bem desavisada mesmo. Então, enquanto estava com as pessoas, eu não sabia quem era e procurava saber quem era, claro, né? Bonitinho, bonitinho. Mas, para não ter nervosismo, eu pensava que todos têm inseguranças, né? Todos nós temos inseguranças. Ainda mais no nosso ofício, trabalhar com comunicação, pô, conhece alguém seguro? Pois é. Também não. Pois é. Então, eu me apoiava nisso e ia e encarava. Não colocava tanta expectativa, não ficava nervosa. Eu queria saber, como é que Ao contrário, eu aproveitava muito para aprender como fazer, porque eu também não tinha técnica nenhuma, né? Era tudo na intuição. Então, eu ficava ali... Mas você sabe que muitas vezes, eu vou até perguntar, Alex, você fez faculdade? Fiz faculdade de Senac. Que para mim é super faculdade. Mas o que você aprendeu em relação ao que você tem de experiência vivencial não é muito mais importante o que você Muito faz? mais do que na faculdade. Então, não adianta, você faz um grande curso de arte dramática, se você não tiver o talento, a vocação você pode ter, mas se você não tiver o talento, dançou. Eu queria saber como é que você lida, por exemplo, com essa imagem tão sexualizada da mulher hoje na televisão. Bom, eu acho que é um assunto extremamente abrangente e talvez mais profundo do que só a imagem na televisão, né? Eu acho que isso começa da nossa cultura machista mesmo. Exatamente. Né? Começa lá Mas a mãe atrás, é machista. As mães são machistas. Sim, né? somos machistas, né? Porque aprendemos a cultura a ser latino-americana assim. é assim. Aprendemos a Mas ser isso me assim. incomoda um pouco, sabe? Sim, e que bom que estamos hoje percebendo isso, incomodados com isso e questionando isso e tentando mudar isso, né? Claro, claro. Mas é tão antigo e tão grandioso a engrenagem dessa educação machista que a gente tem, que é também difícil de modificar. Então, que bom que estamos já alertas e tentando modificar, mas tudo demora um pouco, né? Quanto mais estabelecido e concreto mais difícil de quebrar. Então, eu acho que é um reflexo desses anos todos que fomos habituados a enxergar a mulher num lugar de servir. E muitas se colocam nesse lugar também, né? É verdade. Não é que se colocam, mas assim, aprenderam que é assim que faz e portanto, fazem bem feito nesse lugar, né? Então, que é uma coisa diametralmente oposta, por exemplo, do que aquela personagem que eu gosto tanto, que é a Maria. Sim. Eu tenho um querido amigo que foi o autor dessa novela, o Benedito Rui Barbosa. Sim. Né? E o Rui, acho que ele exigiu muito de você na época para que você fizesse aquele, com tanto brilhantismo, né? Esperança, né? Sim. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele esteve do meu lado em épocas muito difíceis da minha vida, em épocas de problema de saúde e tudo, e o Rui estava comigo. Aí está, olha aí. Essa novela foi muito especial. Delicadíssima. Muito especial. Delicada essa novela. Foi aí, na verdade, que eu entendi o que era a interpretação, né? Porque quando o Luiz Fernando Carvalho me convidou para fazer a Maria,
Eu tinha 18 anos, a Maria também tinha a mesma idade que eu, mas ela tinha uma vida, isso era em 1932, ela era partidiana, né? O pai era fascista e ela lutava contra isso, era uma camponesa, que se apaixonava por um comunista e o pai proibia isso. Então todo esse histórico, todo o peso dessa história era demais para mim, para Priscila, que trabalhava na intuição, que não sabia ainda me aprofundar, não tinha técnicas Então, eu olhei para o Luiz Fernando e falei, eu acho que eu não dou conta, acho que eu não consigo fazer, porque a Maria engravidava, perdia filho. Falei, acho que eu não tenho carga dramática, vivência, experiência, estofo para fazer a personagem. E aí ele me olhou assim, bem no fundo dos olhos e falou, você confia em mim? Eu falei, bom... Bonitinho. Confio, então eu entrego e confio. E assim foi. Eu realmente me entreguei, eu não controlava, eu não sabia, eu fazia e eu de fato, eu era Maria. E foi brilhante. Durante a cena. Agora, existe uma outra coisa, Alex, que bom, existe uma outra coisa que faz parte, inclusive, do imaginário de quem trabalha com, obrigado, querido, com representação em palco. Todo mundo, eu não conheço uma pessoa que não quisesse fazer um papel de vilão. E eu me lembro da Olga. Sim. Porque ela também é ao contrário do que é a Priscila no seu cotidiano, né? Dá para fazer maldade daquele jeito sem se preocupar, porque, olha, a repercussão da Olga em Chocolate com Pimenta foi muito séria. Olha aí, olha. Então, a Olga, a gente fazia uma novela das 7 e tinha todo um tom divertido, né? O texto do Valcir é divertido e a direção do Jorge Fernando também é muito divertida, é bem leve. Então a Olga era engraçada, era uma palhaçada engraçada. Ela jogava tinta verde na menina, tipo, chamava ela de pata-choca. Eu me divertia muito. É uma personagem que minha melhor amiga mais gosta, porque ela se divertia me vendo falar aquelas coisas e chamava o Soldado Peixoto de verme. Casava contra gosto, mas era leve, né? Eu não vou só falar o seguinte, assim, por quê? Porque a Pri é boazinha, pode ter certeza. Ela, inclusive, ela tem aquilo que eu sempre falo, o meu clichêzão aqui, que nós temos 2 comprometimentos, nós trabalhamos com comunicação, que é, o primeiro é com a cultura nacional e o segundo com o social. Ela faz exatamente esse binômio, que ela luta, ela gasta um tempo grande em prol das causas sociais. Fala um pouquinho da ONG que assiste as crianças refugiadas aqui em São Paulo. A ONG é a IKMR, ela cuida das crianças refugiadas que estão aqui de 12 países e eu conheci a IKMR através de um projeto que tinha de tentar trazer crianças desacompanhadas de guerra aqui para o Brasil, para a gente tentar cuidar, mas não foram registradas, não foram classificadas. E aí, acabando o projeto, eu continuei contribuindo com a ONG de alguma forma. Então, eu tô sempre junto com a Vivi, que é a fundadora da ONG, e tentando ajudar da melhor forma possível. Acho que o mais importante é a gente conscientizar as pessoas do que é um refugiado, porque muita gente acha que refugiado é imigrante ou que todo refugiado fez alguma coisa errada no seu país e teve que fugir do país. E não, os refugiados, na verdade, eles não podem mais estar nos seus países. Então, eles ficam sem pátria. E quando eles chegam numa pátria que os recebe como o Brasil recebe, como a cidade de São Paulo tão bem recebe, eles ainda sofrem preconceito de não serem daqui, né? Então, apontam as roupas, apontam a língua que não é bem falada. E isso só dificulta mais, porque eles já sofreram tantos traumas até chegar aqui. Já foi tão difícil, sabe, sobreviver para conseguir estar hoje em algum lugar. Então, acho que o mais importante que a gente pode falar sobre isso é realmente conscientizar as pessoas para estenderem as mãos para os refugiados, abrirem carga de trabalho, porque tem muitos advogados, médicos, administradores, contadores que estão sem emprego e ficam vivendo numa, sabe, sem ter emprego, não tem renda. Então, vamos abrir o coração, estender a mão
E ajudar os refugiados também. Concordo com você em todos os níveis. Aliás, Sim. a Vivi pediu para eu te agradecer, porque você vai participar do Expressões e Histórias que o Ângelo Pastorello está fazendo, Exatamente, que é um trabalho de fotografia que é para essa ONG. Exatamente. Então, muito obrigada Estou pela sua tentando ajudar participação. também as pessoas da Venezuela. Sim, agora está lá em cima. Eu e minha mulher estamos tentando ajudar. Sim. Bom, Devo eu quero... fazer uma visita por lá também, para levar filtros, que já é uma outra história. Amor meu, muito obrigado por Obrigada ter vindo. Eu só você. quero lembrar que, além do que os nossos olhos registram, está em cartaz no Teatro J. Safra, que fica na rua Josef Cris, número 318, na Barra Funda, até o dia 11 de março. Não pode perder. Que horário, você sabe, não? Sextas-feiras, às 21h30, sábados, 21 horas e domingos, às 20 horas. Recado dado. Só que eu tenho por dever de ofício, Pri, eu não posso, que é After You, Lady. cheiroso. After You, Lady, porque se você não provar, eu não vou provar. Ah, então espera. Então, aí, ó. Alex, que delícia. Esse aí, vamos ver. Foi? Não posso pedir você em casamento, que eu já sou casado. Obrigado, Alex.